A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Uma das coisas secretas que nos foi dada no reino de Deus, veja, no reino não é um segredo, mas no mundo é. Então nos é dado entender como o reino de Deus funciona. E se nós aplicarmos, isso produzirá resultados tremendos. Você sabia que a Bíblia diz que a fé é uma lei, não é? A fé é uma lei. Certo, deixa eu mostrar isso a vocês, caso não saibam. Livro de Romanos, capítulo 3. Leiam para mim o verso 27. Romanos capítulo 3, verso 27. 1, 2, vão. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Pela lei da fé. Então a fé é uma lei. Sabe, às vezes as pessoas perguntam por que eu não consigo isto, ou por que não faz isso para mim sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é uma lei. É uma lei espiritual. É como dizer, por que eu não posso ir para o escritório hoje sem a lei da gravidade? Você precisa da lei da gravidade para te manter aqui. Vem? Então isso é no mundo natural. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você precisa da lei da fé para funcionar no espírito. Então a fé é uma lei. Então há várias leis no mundo físico que nós entendemos e nós tiramos vantagens delas para o nosso benefício. Eu acabei de falar da lei da gravidade, ok? A eletricidade, que nos ajuda, é por causa dela que temos tudo isso. A lei da fé é a mesma coisa. Você tem que entender que sem fé você não pode agradar a Deus. Sem fé você não pode fazer progresso no reino do Espírito. Você não vai alcançar nada sem fé. Então, entender a lei da fé e como ela funciona é muito importante. É por isso que tantas pessoas têm tantos objetivos, tantas visões nas suas vidas que nunca se concretizam. As coisas simplesmente não funcionam, porque elas não entendem a lei da fé. Diga outra vez, a fé é uma lei. A fé é uma lei. Certo, eu quero mostrar a vocês algo sobre o princípio da fé que você vai pôr para funcionar hoje, certo? Romanos capítulo 4. Então, às vezes, nós temos um ponto que queremos estabelecer, ok? E podemos dizer que estas são as linhas importantes. E então, muitas vezes, as pessoas querem escrever aquelas linhas vitais. Mas o que dizemos nas entrelinhas, muitas vezes, é, na verdade, aquilo que mexe a sua fé. Aquelas coisas que dizemos nas entrelinhas são as que
nos mostram como aquelas linhas anteriores funcionam. O que eu estou dizendo? Quando começamos a ler o que vamos ler, você não vai descobrir os pontos importantes dos quais estamos falando na direção em que o homem está indo. Então você vai ter que ouvir tudo e notar aquelas poderosas declarações. É por isso que estudar a palavra de Deus é muito importante. Tantas pessoas leem a Bíblia como se estivessem lendo um jornal. Eles leem, mas a Bíblia é um livro de tesouros. Você tem tanta coisa dentro dela, você tem que buscar. Você busca como se estivesse procurando alguns tesouros. Tesouros não se encontram na superfície. Você tem que cavar. Certo? Prontos? Eu vou ler para vocês a partir do versículo 13. E se você ouvir com cuidado isso, você vai amar. Isso é muito poderoso. Ele diz, verso 13, capítulo 4, livro de Romanos. Pois a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo... Você ouviu isso? Acabamos de começar e já é muito poderoso. Alguém ser herdeiro do mundo? Abraão, o que quer dizer que o mundo se curvaria a ele. Deus curvou o mundo para Abraão. O homem herdou o mundo de Deus. Aqui está a autoridade desse homem. O mundo pertence a ele. Você sabia que Deus, na verdade, subjugou este mundo para um homem? Meu Deus! Isso é muito bom. Deus fez Adão e Eva, lembram? E ele os pôs de volta no jardim. E ele deu a eles uma tarefa, que era cuidar do jardim. Mas ele não deu o mundo todo a eles. Ele os pôs no jardim. Não deu o mundo a eles. E agora, ele dá o mundo inteiro a Abraão. Adão não teve isso. Foi Abraão que recebeu. Então, o que há de belo nisso? Ele deu a Abraão e a sua semente. Não só Abraão, mas Abraão e a sua descendência. E a Bíblia ensina que Cristo é a descendência de Abraão. Cristo é a descendência de Abraão. Então, ele deu o mundo a Abraão e a sua descendência, que é Cristo. E a Bíblia diz, se você pertence a Cristo, você é a descendência de Abraão e, dessa forma, herdeiros de acordo com a promessa. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso quer dizer que o mundo pertence a mim. Vamos, diga isso. Você pode ter, você tem que ter essa mentalidade. Sem ela, você anda por esse mundo em pobreza, necessidade, falta, doença, em derrota, se perguntando por que o mundo está contra você. Mas se você tem essa mentalidade, você é diferente. Você apenas sabe. Aleluia! Então ele diz, pois a promessa de que ele seria herdeiro do mundo não foi para Abraão ou para a sua semente a partir da lei, mas através da justiça da fé. Pois se aqueles que são da fé forem herdeiros, a fé se faz vã e a promessa não tem nenhum efeito. Eu espero que vocês entendam isso. Mas vamos continuar lendo para chegarmos. Sigam. Verso 15, porque a lei operou a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Dessa forma, vem da fé, para que seja pela graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não apenas para aqueles que são da fé, mas também para aqueles que são da fé de Abraão, que é pai de nós todos, e todos dizem amém. 17. Como está escrito? Ouça as palavras dele aqui, preste atenção. Como está escrito, eu fiz de ti um pai de muitas nações. Diante daquele no qual ele creu, o Deus, que o quê? Vivifica os mortos. Vivifica quer dizer, torna vivo os mortos e chama aquelas coisas que não são como se fossem. Isso é poderoso. Quem esperando contra a esperança creu,
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não sendo fraco na fé, ele não considerou seu próprio corpo agora morto, quando ele tinha cerca de 100 anos, nem o estado de morto do útero de Sara. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E estando completamente persuadido de que o que ele tinha prometido, ele também era poderoso para realizar. Desta forma, isso foi imputado a ele por justiça. Meu Deus, inspirador. Desse versículo 17, veja, você tirou algo do verso 13, não é? Que Deus subjugou o mundo para Abraão. Então você vai para o versículo 17 e ele diz algo sobre Deus aqui. O Deus que vivifica os mortos. Então Deus pode tornar vivo os mortos. Em outras palavras, nunca é tarde demais para Deus. Ele pode trazer os mortos de volta à vida. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca é muito tarde. Ele vivifica os mortos. Seja um útero morto, um corpo morto, um negócio morto, uma conta bancária morta. Não faz diferença. Ele vivifica os mortos. E chama, eu amo isso, e chama aquelas coisas que não são como se já fossem. Duas belas coisas aqui. Veja, levantar um morto significa fazer um milagre. O que quer dizer que Deus é um Deus de milagres, certo? Tem que haver um milagre para trazer os mortos à vida. Isso é um milagre. Então Deus é um Deus de milagres. Então ele diz, ele chama aquelas coisas que não são como se já fossem. Significa que ele chama aquelas coisas que não existem como se elas já existissem. Significa que Deus é um Deus de fé. Então é um Deus de milagres e um Deus de fé. A fé é chamar de real aquilo que você não pode ver. Então, ele diz, ele chama aquelas coisas que não são, que não existem, como se elas já fossem. Com este homem, Abraão, Deus disse algo quando mudou o seu nome. Ele primeiro era chamado Abrão, que significa exaltado ou presumido pai. E então ele mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos. E Deus disse a ele, de hoje em diante você será chamado Abraão, pai de muitos. Naquele tempo ele não tinha filhos. Então Deus disse, o seu nome será Abraão, porque eu fiz de você um pai de muitas nações. Ele não disse, eu vou fazer de você. Então ele não estava mudando o nome dele para que ele pudesse se tornar algo que Deus estava planejando fazer, mas ele mudou o nome dele para corresponder com o que Deus já tinha feito que ele fosse. Então ele se tornaria o que Deus já tinha decidido que ele deveria ser. Abraão, pai de muitas nações. Esse era o plano de Deus. Então Deus chama aquelas coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Isso é fé, esse é o princípio da fé. Veja de novo. Então, veja de novo. Verso 17, eu fiz de você pai de muitas nações, perante aquele no qual creu o Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, deixa eu mostrar a vocês outro pensamento para vocês entenderem melhor. Vocês notaram que ele não disse, ele chama as coisas que são como se não fossem? Vamos lá. Ele não disse, ele chama as coisas que são como se não fossem. Não, ele chama coisas que não são como se já fossem. Certo, deixa eu usar uma condição de saúde como exemplo. Algumas pessoas têm um tumor em seu corpo. E ele está dizendo, esse tumor não existe. Não diga esse tumor não existe. Porque você está tentando chamar o que é como se não. Entendem? É o contrário. Isso não é fé.
E é por isso que muitas vezes essas coisas permanecem. O que você quer? Você deve chamar a saúde para estar naquele lugar. Então você não tem um tumor e diz, não está aí. O que você quer? É o que você quer que você chama a ser. Então você diz, não está aí, mas ainda está aí? Não está aí. Ele chama coisas que não são como se já fossem. Por exemplo, alguém está esperando ter um filho, como Abraão. Você chama aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Mas você não espera até depois de dar à luz ao filho para dizer, esse não é o filho que eu queria, eu mando de volta. Entendem agora? No que é que você está pensando? O que você quer tornar real? Traga a existência pela voz da fé. Diga, eu posso fazer isso? Pela fé. Pela minha proclamação de fé. Eu posso fazer qualquer coisa. Deixe-me ler mais. Verso 18, ainda estamos falando de Abraão. Ele diz a respeito de Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vem, ele tinha aceitado a promessa de Deus, quando Deus disse, assim será a tua descendência. Ele diz, contra a esperança, ele creu na esperança. Contra a esperança. Em outras palavras, a situação exterior era sem esperança. As circunstâncias eram sem esperança. Ele tinha cerca de 100 anos de idade, era velho. O útero de sua esposa estava morto. Ela era velha demais para ter filhos. Tinha acabado. Mas a Bíblia diz contra a esperança. Esta era a condição dele. A sua condição era contra a esperança. Aquele que contra a esperança creu na esperança de que ele viria a ser de acordo com aquilo que foi dito. Ele creu na esperança. Em outras palavras, ele se transportou em esperança para agarrar aquilo que foi prometido. Oh! Verso 19, você vai gostar. E não sendo fraco na fé, ele não considerou o seu próprio corpo agora morto. Ele não considerou o seu próprio corpo que agora estava bem morto. A fé fraca considera as circunstâncias. Este homem não era fraco na fé, ele diz, não sendo fraco na fé, ele não considerou as circunstâncias. Quando você é fraco na fé, você considera as circunstâncias. Você considera todos aqueles que estão competindo com você e você diz, eu não tenho chance. Quando você é fraco na fé, você pensa em tudo, mais menos na possibilidade de passar por aquilo. Mas ele diz, esse homem não era fraco na fé. Não sendo fraco na fé, ele não considerou o seu próprio corpo. Todos os sintomas podem estar no seu corpo, mas recuse-se a ser fraco na fé. Sabe, às vezes, o medo ataca sua mente. E você, de vez em quando, recebe aquele choque. Porque você está pensando, essa dificuldade, essas pessoas, esta dor. Você pensa na condição e, então, agora você crê, e então você não crê. E você pensa, já foi embora, em nome de Jesus, e de repente, você vem outro ataque. Jesus, o fraco na fé considera as circunstâncias. Não sendo fraco na fé, ele não considerou o seu próprio corpo agora morto.
quando ele tinha cerca de 100 anos de idade, nem considerou o estado de morto do útero de Sara. Que exemplo de fé! Vamos ver isso. Estão aí? 19 outra vez. E não sendo fraco na fé, ele não considerou o seu próprio corpo agora morto, tendo cerca de 100 anos de idade, nem ainda o estado de morto do útero de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus. Veja, a fé fraca duvida. A fé fraca duvida. Deixa eu explicar. Vocês já leram a história de Elias e os filhos de Israel, quando foram atrás de Baal, o Deus falso, e estavam adorando a Baal? E Elias chegou até eles e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus ou se Jeová é Deus? Ele perguntou: cochear entre dois pensamentos, o que isso quer dizer? Isso significa andar como um homem coxo, aleijado. Ele diz: vocês estão cocheando entre dois pensamentos. É isso que está sendo falado aqui. Duvidar. A Bíblia diz que ele não duvidou das promessas de Deus. Vem, Tiago vai dizer para não oscilar. Vem, quando você oscila entre duas opiniões como eles, ou quando você duvida da promessa de Deus pela descrença, é como você crê hoje, e por causa das circunstâncias você muda de ideia, e outra vez você crê, e de novo tem medo, e outra vez você tenta, e de novo você diz: sim, eu creio, sim, eu sou curado, e então depois você diz: oh Deus, me cure. Vê isso? Você diz: eu recebo a cura em nome de Jesus. E amanhã você diz: oh Deus, tire essa coisa de mim. Vê, você está oscilando, cocheando entre dois pensamentos. Eu sou curado ou eu estou tentando ser curado? Vê isso? Eu sou curado ou estou tentando ser curado? Cocheando entre dois pensamentos, duvidando da promessa de Deus, da palavra de Deus, pela descrença. A Bíblia diz que esse homem, Abraão, não duvidou da promessa de Deus pela descrença, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Forte na fé. Quando você é forte na fé, você dá glória a Deus. Como você dá glória a Deus? Você testemunha. Ele fez isso por mim. Eu recebi. Ele fez isso. Você testemunha. A Bíblia diz que eles derrotaram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Isso quer dizer, você sai falando a palavra de Deus, independente do que você sente. Aleluia. Glória a Deus. Ele não duvidou, verso 20. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando completamente persuadido. Completamente persuadido. Você está acompanhando isso? Este homem estava completamente persuadido. Algumas pessoas não estão completamente persuadidas porque a palavra de Deus não as persuadiu. E vocês lembram que a Bíblia fala sobre os filhos de Israel quando não puderam entrar na terra prometida? Ele diz que eles não puderam ser persuadidos. Isso é falta de fé. Não poder ser persuadido é falta de fé. Quando a palavra de Deus não pôde persuadi-los, você está completamente persuadido de que aquilo que você pede ao Senhor é seu. Você está completamente persuadido e você diz: mas o que eu faço se eu não estou completamente persuadido e estou na situação em que estou e estou duvidando da palavra de Deus e eu estou cocheando entre dois pensamentos? O que eu faço? Eu digo o que você faz. O que você faz é ouvir a palavra de Deus como está ouvindo agora. Você ouve a mensagem da fé como está ouvindo agora. Porque você tem que alimentar a sua fé. Alimentar a sua fé na habilidade de Deus. E convencer-se de que você vai vencer. Eu já vou ler algo para vocês. Então, 21. E estando completamente persuadido. Talvez você esteja 50% persuadido e vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. E diz: sim, eu sei que eu estou curado, mas eu vi outra coisa um dia desses.
um carocinho assim, dessa forma aqui, desse lado. Outro dia eu não consegui levantar a minha mão. Ou ontem eu tive isso e aquilo. Sim, eu sei que estou curado. Mas, ok. Então talvez você esteja 70% persuadido, mas esse homem estava completamente persuadido. Você tem que estar completamente persuadido pela palavra de Deus de tal forma que é impossível para qualquer pessoa mudar a sua opinião. Você está tão completamente persuadido que nada nesse mundo pode abalar a sua fé. Você está completamente persuadido? Sabia que há alguns cristãos que não são completamente persuadidos sobre a ressurreição de Cristo? Isso é um problema. Alguns não estão completamente persuadidos que Jesus vai voltar, porque eles não ouviram a palavra de Deus como deveriam. Isso é um problema. Diga, eu estou completamente persuadido pela palavra. Certo, isso é para abrir o seu espírito, isso não vai te persuadir. Você tem que fazer algo mais. Você não está persuadido porque diz eu estou persuadido. Mas isso te ajuda. Sabe como te ajuda? Isso levanta a antena do seu espírito e te deixa focado no que você deve estar persuadido. Quando você diz eu estou completamente persuadido, seu espírito espera, vamos, com o que eu devo ficar persuadido? Vamos, vamos, vamos. E você tem que dizer sobre o que está persuadido. Aleluia. Ok, eu disse que ia ler algo para vocês. Vá para o livro de Hebreus, vamos ler algo aqui que vocês vão amar. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Se você nunca fez um estudo pessoal do capítulo 11 do livro de Hebreus, eu recomendo que você o faça, se puder hoje. Ouviram? Mas vejam que ele começa explicando a fé. Verso 1, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Ele define a fé e essa é a melhor definição de fé que você pode ter. Eu busquei em vários dicionários. Nenhum deles pôde dar uma definição tão boa quanto essa. Esta é a melhor que se pode achar. E eu sei por quê. Porque este é o livro da fé. A fé de Deus. Ninguém poderia definir melhor do que o Espírito, porque a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. A fé é espiritual, é uma lei espiritual. É necessário o Espírito de Deus para defini-la propriamente. Ele diz, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Pois por ela os antigos obtiveram um bom relatório. 3. Leiam o verso 3, 1, 2, vão. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Sabe, eu fico mexido só de pensar nisso, nesse versículo 3. Eu podia ir em outra direção, sabem? Por causa desse verso 3. Ele diz, através da fé entendemos que os aions, vocês lembram? Os aions foram moldados pela rema de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram criadas pelas coisas que aparecem. Você entende do que ele está falando? Você pode moldar o que vai acontecer através da fé, com a rema. Os aions foram moldados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem. Glória a Deus! Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Sabe, vamos começar a orar daqui a pouco e quando começarmos a orar, deixe tudo isso vir à sua mente e então você ora na direção correta. Você terá que moldar o seu aion, certo? E se você não sabe o significado de aion, eu vou dizer de novo. Aion é a palavra grega para mundo. Na verdade quer dizer curso de vida. Significa uma era, uma dispensação, uma forma de fazer coisas. Se refere a tudo aquilo que vem acontecer
em um período de tempo. Isso afeta aqueles que vêm ao seu mundo e saem do seu mundo e como as coisas acontecem com você. Então ele está te dizendo que isso pode ser moldado. Você pode trazer as coisas certas para a sua vida. Veja, Deus tem um curso de vida para cada um de nós. E Ele preparou isso. Mas só porque Ele preparou não quer dizer que nós vamos entrar nisso. Depende de nós. Há pessoas que encontram aqueles que nunca deveriam encontrar. Pessoas em empregos que nunca deveriam estar. Há pessoas vivendo em casas em que nunca deveriam ter entrado. Você entende o que eu estou falando? É por isso que tanta gente tem problemas na vida. Eles estão onde nunca deveriam estar. Porque seus aions não foram moldados. Só deixaram as coisas acontecerem. Sabe, as pessoas dizem, eu creio que o que tiver que ser, será. Errado. É como um fazendeiro indo para sua fazenda e ele diz, eu amo essa fazenda. E o que quer que for crescer, vai crescer. O que você acha que ele vai ter? Ervas daninhas. A Bíblia não diz tudo aquilo que se semear sozinho será colhido. Tudo que um homem semear, isso ele também colherá. Tudo aquilo que um homem semear, ele é responsável por isso. Entenderam? Muito importante. Então ele diz, pela fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Temos um ensino completo sobre isso e você pode pedi-lo. Vai te abençoar. Pela fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus de forma que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. E então ele continua nos dizendo muito e muito e muito de tudo o que muitas pessoas fizeram. Agora eu quero que você passe por tudo isso no capítulo e vá direto para o verso 32. Encontraram? E o que mais eu direi? O que mais eu direi? Pois faltará tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e também de Davi, e Samuel, e dos profetas, que através da fé subjugaram reinos, oh Deus! Através da fé eles subjugaram reinos. Através da fé eles subjugaram reinos. Através da fé você pode subjugar uma indústria. Você está pegando isso? Através da fé eles subjugaram reinos. Como isso pode ter acontecido? Que através da fé subjugaram reinos. Praticaram a justiça. Obtiveram promessas. Pararam bocas de leões. Através da fé obtiveram promessas. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles fizeram certas coisas que promessas foram feitas a eles. Ei, você vai receber isso e isso e isso. Isso pode acontecer o tempo todo. Você pode ter um rendimento de tal forma esse mês que um salário dobrado pode ser prometido a você. Uma promoção você pode conquistar. Ele diz, através da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas. Eles produziram a justiça. Em outras palavras, eles fizeram com que coisas funcionassem corretamente. Quando todos estavam indo para o outro lado. Aleluia! Obtiveram promessas. Oh Deus! Este mês é o seu mês. Aleluia! Homens e mulheres, ele diz que através da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, pararam a boca dos leões. Não importa a maldade que os adversários possam ter, você pode parar a boca deles. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam do fio da espada. Oh, aleluia! Quando eles precisaram fugir, não conseguiam pegá-los. Eles escaparam do fio da espada. Não podiam pegá-los. Da fraqueza foram feitos fortes.
Pessoas que eram fracas, ele diz que a fé as fez fortes. Você pode olhar para si hoje. Você sabe que você tem estado, com muito medo de muitas coisas. Você acha que você é uma pessoa fraca. Mas a fé pode mudar isso. Ele diz, da fraqueza foram feitos fortes. Eram fracos, mas a fé os fez fortes. Aleluia! Cresceram valentes na luta. Puseram para correr exércitos de estrangeiros. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo a você o que a fé fez na vida de outros, e a razão para isso é para que você saiba o que a fé pode fazer em sua vida. Quando a fé é movida em você, você pode fazer qualquer coisa. Diga, eu posso fazer qualquer coisa. Outra vez, eu posso fazer qualquer coisa. Tudo o que eu preciso fazer é mover a fé em meu coração. Posso fazer qualquer coisa. Sim, isso mesmo. Verso 35. Mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Isso é poderoso. Mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Quando uma mulher não desiste, a morte não pode levar seu filho, seu marido, nada. Ele diz, mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Quando a fé foi movida, sabe, as mulheres dizem às vezes, já tive aborto espontâneo umas 10, 12 vezes. Eu sempre tenho abortos espontâneos. Você sabe do que você está falando? Você ainda não acordou para a fé, ainda está na esfera da oração. Ainda está, oh Deus, por favor, me ajude. Ei, você não viu isso? Você não viu isso? Disseram que não está se movendo, está morto. Não dessa vez. Não dessa vez. Volte à vida. Se fosse impossível, ele não poria aqui para nós. Ele está nos dizendo o que também podemos fazer. Mulheres receberam seus mortos ressuscitados e outros foram torturados, não aceitando a libertação, para que pudessem obter uma ressurreição melhor. Certos, sabe, algumas pessoas, você lê sobre elas na Bíblia, foram tocadas. Por exemplo, Pedro, o apóstolo, depois de uma grande vida de fé, ele foi morto. E a Bíblia diz que ele não aceitou a libertação. Ele queria uma ressurreição melhor. Vocês lembram que ele aceitou a libertação várias vezes? Quando ele foi preso e, em uma ocasião, queriam matá-lo na Páscoa. E no dia seguinte, um anjo do Senhor foi até lá e o tirou. Então, em muitas ocasiões, ele testemunhou essas libertações pelo poder de Deus. Mas no final da sua vida, ele decidiu que tinha acabado e que não era necessário para ele continuar. E a história da igreja nos diz que quando ele foi ser crucificado, como seu mestre, ele disse não. Não. Faça de outra forma. Eu prefiro que me virem de cabeça para baixo. Glória a Deus. Paulo, a mesma coisa. Ele teve muitas libertações, mas finalmente ele disse, eu terminei o meu curso. Ele disse, eu combati o bom combate. E estou pronto para ir. Então ele diz que outros foram torturados, não aceitando libertação para que pudessem obter uma ressurreição melhor. E outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Ouçam, isso é muito poderoso. Verso 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos à espada, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eu posso pregar um mês inteiro sobre isso. Deus diz que o mundo não era digno deles. Mas o mundo achou que eles não eram dignos do mundo. E os mataram. Dos quais o mundo não era digno.
Isso está em parênteses, notaram? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. E todos esses, tendo obtido um bom relatório através da fé, receberam não a promessa, tendo Deus provido coisas melhores para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você não entende? Então Deus estava esperando pelas nossas próprias histórias. Então nossas obras de fé, nossas histórias de fé serão somadas a essas para formar o livro de Atos de Deus. Então o que eu vou fazer? As circunstâncias que você vai querer mudar, você pode mudá-las pela fé. Certo? Sim. Então agora, prontos? Diga, eu vou efetuar uma mudança. E lembrem disso. Ele diz, recebereis poder, Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e o que? Samaria e até os confins da terra. Então, ele disse que recebereis poder, ok? Poder. O que é poder? Poder é a habilidade para efetuar uma mudança. É a habilidade dinâmica para causar mudanças. E foi isso que ele disse que receberíamos quando recebêssemos o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Então vamos lá. Você tem o Espírito Santo? Oh, quer dizer que você tem o poder para efetuar mudanças? Meu Deus! Diga, é a minha mentalidade. Eu posso fazer todas as coisas. É a minha mentalidade. É a minha mentalidade. Eu posso fazer. 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 Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.